Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com seu Conexão Saber. E hoje vamos debater a questão da verdade. Essa é a proposta, a questão da verdade na psicanálise. Esse tema é um tema muito complicado, não é um tema fácil de ser esgotado em tão pouco tempo, né? Afinal de contas, o que é a verdade, qual o valor da verdade dentro das sociedades modernas, como a psicanálise lida com essa questão da verdade. E para debater coisa complicada, vocês já sabem, eu sempre trago o Bruno. Tudo bem, Bruno? É verdade. Tudo ótimo, professor, tudo ótimo, espectador, ouvinte aí. E realmente é um tema bastante interessante e importante, né? Porque o que é a verdade realmente fica, né? A gente fica sempre às voltas com esse tema. Eu mesmo fiquei bastante em algum momento, né? Ainda fico, né? Um pouco menos, mas ainda fico. E essa coisa da verdade com V maiúsculo. Não, isso aqui é a verdade, né? Não é só é verdade, não, é a verdade. Né? Tem uma atribuição aí pra gente, né, que vai mudar o peso da ideia. Então é um assunto bastante interessante pra gente debater, pra gente discutir. Ah, legal, Bruno. Obrigado por estar aqui, né? Sim, por compartilhar aí uma coisa tão complicada, difícil de debater. E aí vamos começar já pela pergunta básica. No mundo onde o saber se relativizou, como é que a psicanálise lida com a questão da verdade? Afinal de contas, né? Se diz que a verdade é relativa, o mundo é cada vez mais relativo. Como é que podemos, na psicanálise, pensar a verdade? Qual o peso que tem esse conceito? Como é que você começaria a responder isso? Bom, até num momento até um pouco anterior à pergunta, é interessante a gente tentar, né, esquadrinhar, tentar ali cercar o que é a verdade, né? O que é verdade, por exemplo. E brincando com a palavra, né, sem tentar explorar o seu sentido longínquo, do passado, etc., eu acho que se a gente se prender ali às letrinhas, a gente pode considerar que a verdade é uma espécie de qualidade de ver. Então, por exemplo, eu fui ali no banheiro antes de a gente começar a gravar, né? Aí eu olhei pro espelho e putz, esqueci de fazer a barba aqui, meu. Tá aqui um pouquinho de uns pelinhos ali que geralmente eu faço, né? E esqueci de fazer. Então é verdade que eu estou um pouquinho, né? É verdade que eu esqueci de fazer a barba. Porque eu olhei pro espelho e os pelinhos estavam ali, né? Estão aqui, no caso, né? Estavam ali, mas também estão aqui. E é interessante que essa qualidade de ver, né? Essa qualidade de ver sempre esteve presente. Né? Então, até a nossa pergunta mais pra frente ali, uma das do roteiro, né? Que é a ideia da pós-verdade, né? Como que o que vem além, ou então o que vem depois da verdade. É interessante essa questão. Mas ainda preso nessa tentativa de cercar, de esquadrinhar o que é a verdade, a gente pode considerar que a verdade tem sim essa qualidade de ser visto. Então algo é verdade porque algo pode ser visto de alguma forma, né? Tem essa qualidade. E na psicanálise é como se uma provocação, uma brincadeira psicanalítica, o paciente só conta verdades. Ele só conta o que ele viu. Ele só conta aquilo que ele pôde enxergar, pôde olhar, né? Então, em alguma dose, né, é interessante partir desse pressuposto de que se a pessoa está contando alguma coisa da vida dela, algum recorte, alguma experiência, aquilo é verdade. Ah, mas Bruno, como assim? Tem gente que, por exemplo, vai lá e fala com a caneca. Ué, para a pessoa aquilo foi verdade. Num certo, né, num cerceamento, né, naquela cena analítica, se ela conversou com a caneca, ela conversou com a caneca, ponto. Tá certo. E é interessante você, como analista, né, se você está assistindo, é analista, fala assim, bom, tudo bem, mas o que vocês conversaram? Isso muda tudo. Verdade. Isso abre portas para a pessoa começar a falar, que é o que nos importa. Se aquilo é verdade, ou seja, se aquela caneca realmente
né, conseguiu ali emitir um som e conversar com a pessoa, isso é secundário. E é claro que não, né? É impossível uma taça, uma caneca conversar com a gente. Mas, se um dia, até brincando, né? Se um dia um copo começar a conversar com você, não brigue com os fatos. Com aquilo que você consegue, né? Não fazer, né? Porque você não fez a xícara, a caneca conversar com você. Mas, ouça o que ela tem a dizer. Pode ser que tenha alguma coisa sábia ali. Tem alguma importância além do óbvio, além da verdade, né? Mas é claro que, brincadeiras à parte, na psicanálise, realmente, se a pessoa conversou com a caneca, se ela viu Deus, se não sei o quê, não importa. Fale sobre isso. Então, pra gente, e isso até é uma coisa interessante, que nos primeiros momentos do Freud, ele estava buscando algo que aconteceu de fato. Algo que aconteceu e que era verdade de uma forma mais coletiva, né? Ou seja, todos ali presentes na cena podiam afirmar, não, isso realmente aconteceu. E ele vai, né? Até lembrei agora de um capítulo da psicopatologia da vida cotidiana, que são as memórias... encobridoras. Memórias encobridoras. Então, são fatos, são verdades que, na verdade, que o paciente trouxe para análise, que, eventualmente, ele foi pesquisar um pouco mais a fundo, né, com os familiares que estavam presentes, etc. E ele viu que, pera um pouquinho, mas não foi isso mesmo que aconteceu. Eu achava que tinha acontecido. Eu estava crente que tinha acontecido. Mas falando sobre isso, a pessoa vai investigando, eventualmente eu estava, agora entendi por que eu gravei essa memória. No caso, né? Pra gente, aquela memória não passa de um texto. E aí que é interessante que eu pelo menos vejo essa grande influência que o Lacan teve, como, olha, analise como sendo um texto. Um sonho é um texto, um ato falho é um texto, e assim. Legal. É interessante essa ideia da qualidade de ver. Não tem como não chamar o Nietzsche para a conversa, né? É uma coisa que passa muito pela leitura nietzschiana. A ideia de verdade em Nietzsche se transforma numa perspectiva. Ou seja, a verdade não é a verdade da relação cósmica entre o sujeito e o objeto, entre um objeto e o sujeito. É, na verdade, um ponto de vista. Exato. É um prisma. Nunca deixa de ser. É uma forma propriamente de ver, de enxergar. E aí entra a questão propriamente das narrativas. As narrativas, elas não podem ser pensadas dentro desse binômio simplista de verdade e mentira, né? Porque a própria psicanálise tornou essa questão ainda mais problemática. Por quê? Porque aquilo que se vê conscientemente não é a mesma coisa que se vê inconscientemente. Aquilo que se sente no nível da consciência não é a mesma coisa que se sente no nível da inconsciência. Por isso, essa é uma questão que eu falo sempre para os meus alunos, e no começo eles não entendem muito bem quando eu digo que não importa a narrativa, não importa o que a pessoa diz, não importa a versão, o indivíduo está falando a verdade. Porque a verdade da consciência é uma verdade que tem amarras muito próprias. Uma amarra ligada à moral, ligada ao olhar do outro, à avaliação externa. Por isso, quando o indivíduo fala dessa verdade da consciência, ele fala até como se fosse um outro. Ele fala no sentido ideal do ego. Quando ele toma, né, a perspectiva da inconsciência, ele já não fala mais como esse outro externo. Ele fala como um outro preso à pele, preso à sensibilidade, preso a fatores, né, corporais que não são facilmente entendidos no nível da consciência, né? Então, de fato, a própria ideia de verdade nos leva
ao status também de mentira. E como não é fácil, né, definir a verdade, no sentido analítico também não é fácil definir a mentira. Exatamente. O indivíduo pode Exatamente. estar muito distante do que aconteceu, mas ele está próximo daquilo que ele gostaria de ter acontecido. Uhum. Daí, então, ser verdade é aquilo que normalmente apela mais para o ideal, dependendo de onde ele vê. Se ele olha como sujeito consciente, ele vai olhar exatamente dessa perspectiva social, moralizante, ética. Se ele olha a partir da torre de vigia da inconsciência, ele terá um outro tipo, né, de olhar. Ele vai visualizar algo mais ligado ao egoísmo, àquilo que visceralmente tem a ver com o seu desejo, né, mais profundo, do que aquilo que acontece no nível da consciência. Não é isso, Bruno? É isso. É isso. E eu acho que com Lacan a gente consegue iluminar esse campo com mais luz, né? Com mais eficácia, né? E o que eu tô me lembrando aqui esse debate que aconteceu daquela pele do aborto e tal, né? E aí a Carla Zambelli, que é uma deputada assim, eleita aqui por São Paulo, ela tava lá falando sobre o caso, né? E aí, num momento, ela diz assim, olha, não quer ter o filho e tal, entrega pro aborto. Entrega pro Aborto. Ela cometeu esse ato falho, que ela estava ali defendendo que isso não podia acontecer, que a frase que ela intencionava muito provavelmente falar era entrega para adoção. Para adoção, né? Tá. Mas não, ela falou entrega para o aborto. Até uma colega do lado, a cena é muito interessante. Uma colega do lado falou assim, não, você errou, tal, não é adoção. E ela, por uma segunda vez, fala de novo. Se não quer, né, não quer cuidar, não quer ter o filho, entrega pro aborto, depois ela se corrige e entrega para adoção. E é interessante que assim, né? O nosso trabalho, que não é ficar analisando o discurso político, mas é impossível não, né? Qualquer um percebe que não precisa ser analista, né, para perceber que isso ali tem que esse ato falho, esse lapso tem uma importância, né? É que naquele contexto não se faz muita coisa, foi só um erro, né? E é um erro duplo, né? Porque pré-adoção é diferente de pro-aborto. Então, não é só uma substituição simples, né? Mas é interessante, Léo, por que eu tô dizendo tudo isso e por que também eu mencionei o Jacques Lacan, né? O Jacques Lacan, né? A contribuição que ele tem a nos dar, não só para a psicanálise, né? É porque nem tudo que foi registrado vai ganhar palavra. E o que eu quero dizer com isso? A Zambelli, né, a deputada, ela provavelmente nunca disse isso ou provavelmente nunca pensou isso. Mas aquilo se registrou de alguma forma. Então, pelo menos para aquele ponto ideal, para aquele assunto ideal, ela pode ter uma opinião diferente daquela que ela precisa expor socialmente, né, politicamente, né? Até politicamente é até mais cabível, né? Mas é claro que sempre ela está endereçando a outra pessoa, então tem alguma coisa da sociedade ali. Então é interessante que aquilo que é registrado nem sempre ganha palavra. E na análise a gente está tentando fazer justamente alguma coisa ganhar palavra. E também, caso não ganhe, tudo bem. Né? Pelo menos naquele momento da sessão ali, não insiste, não consegue lembrar, não consegue falar sobre, etc. Ótimo. Eventualmente aquilo volta em algum outro momento, né? Então, é interessante notar que é quase impossível você não apostar numa ideia de duplo, né? E aí vem aquela coisa da mentira. Será que então ela é totalmente mentirosa, por exemplo, né? Ainda nesse exemplo? Não necessariamente. Né? Então, na clínica, o que o paciente diz é verdade. E quando a gente recebe um ato falho desses na sessão, nossa, é uma pepita de ouro que vai ser lapidada, vai ser, né, utilizada em algum momento, porque ali tem alguma coisa de verdadeira. Por mais que a pessoa não tenha visto, mas em alguma dose, aquilo é uma verdade daquele sujeito, daquela pessoa.
E nesse sentido, o exemplo que você levantou está muito ligado ao tema da psicopatologia da vida cotidiana, né? Sim. Exatamente a ideia da troca de palavras, o tropeço, o esquecimento, porque nós estamos falando aí de dois sujeitos. Sim. Um sujeito compromissado com a sociedade, ela como deputada, né? Ela tem um compromisso com os seus eleitores e por isso com um olhar dado, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser indivíduo. Ela não deixa de ter uma visão mais particular. Exatamente. Que muitas vezes deve ser reprimido. E às vezes não dá para se reprimir. É o que o Freud vai dizer. Né? É quando a repressão falha. É quando aquilo que deveria estar oculto vaza. Vaza nos poros da própria linguagem. Vaza muitas vezes, né? no corpo, em algum tipo de feição que se mostra de uma forma paradoxal. Exatamente. Então é muito interessante perceber como a questão da verdade, no sentido humano, é polissêmica, porque verdade não é uma coisa que se diz só com um tipo, né, de encadeamento de palavras, né, com uma cadeia de significantes. Dependendo do tipo, né, de verdade que você quer enunciar, você pode ter até o fracasso dessa verdade se esse sujeito inconsciente, anárquico, resolver também falar junto, né? É interessante perceber que no tropeço, na troca, é como se o sujeito inconsciente falasse junto. Quando alguém fala junto com você, fica tudo muito confuso, né? Você não escuta muito bem o enunciado. E é mais ou menos isso que ocorre no ato falho. Você até escuta o que o indivíduo disse, mas há algo de estranho. Há algo que não se completa. Quando você usou o exemplo, eu até achei estranho, né? Ela remeteu ao aborto. Entrega pro né? aborto. Entrega Ou seja, aborte. ao aborto, aborte. E Quando ela, ela deveria defendendo o contrário. O contrário, né? Então é muito interessante, né? Perceber o quanto aquilo que é verdadeiro vai receber sempre uma inscrição dupla. Talvez, né, o próprio sujeito sofra por causa dessa cisão. O quanto ela não deve ter sofrido para tentar criar, né, uma fala condizente com a sua função e, de repente, aquilo que era prazeroso, aquilo que ela gostaria de dizer, vazou ali nas entrelinhas, né? É bem interessante que isso. Gostaria de dizer, mas que nunca conseguiu dizer de outra forma. De outra forma. Nem para ela mesma. Fui ali, olha que legal, como é interessante a ideia da psicanálise, né? Eu acho que, por exemplo, obviamente que não foi um cenário analítico lá, o ato falho dela tal, né? Mas tem a ver com o endereçamento ao outro. Verdade, né? Que é muito, muito particular, né? Essa noção é muito particular. A psicanálise, que é a noção de transferência, né? Então eu quero transferir alguma coisa. O Freud vai dizer, tranquilamente, o Freud e o Lacan também, só há análise se houver transferência. Verdade. Né? Por isso que a gente não pode falar que aquilo ali foi uma situação analítica, mas, tendo o endereçamento, eu acabo dizendo algo que eu mesmo não sabia que poderia escutar. É verdade. Por exemplo. É bem a noção da análise de discurso de autor, né? O autor é aquele que está vinculado à instituição, a um determinado recorte oficial. Mas nem sempre aquilo que o autor pensa, deseja, pode vir à tona na obra. Pode ser materializado. Exatamente porque o autor tem sempre uma discrepância. O autor é essa parte social. É aquilo que tem que ser dito. É como acontece às vezes no discurso... Esperam que seja dito. Isso, que esperam. Como se faz no discurso de um presidente. Sim. Ele já recebe o discurso pronto, ele só vai ler.
normalmente não é nem ele que produz o discurso, porque o discurso é institucional. E quando o presidente é muito espontâneo, nós temos o caso aí do nosso presidente atual, que é muito espontâneo, às vezes os assessores ficam loucos, né? Não é isso. Não é isso. Não agora, né? pelo menos. Então nós temos exatamente esse choque de verdades. Por isso nós não podemos, como foi bem colocado pelo Bruno, evocar só uma ideia simples de verdade. Uhum. Existem muitas verdades, existem muitos discursos procurando o mesmo lugar de enunciação. E aí nós temos toda a confusão, né? Por quê? Porque nós temos uma multidão nesse sentido discursivo que não pode ocupar um lugar muito simples, como se pensava no passado. É muito importante ter em mente que antes do século XIX, não haviam se problematizado isso, pelo menos nesse nível, né? Porque acreditava-se que verdade era uma coisa muito simples. Uhum. A questão da veracidade do real era muito simples. A partir do século XIX, com o desenvolvimento, né, de algumas linhas científicas, nós percebemos que não era bem assim. Né? No século XIX acontece a eclosão de muitas ciências chamadas de modernas, contemporâneas. A história surge de uma forma nova e mais profunda. A antropologia, a sociologia, a psicanálise, a filosofia, né, relativista. Ou seja, há um novo cenário. E a psicanálise, nesse sentido, ela é filha do século XIX, ela é filha de um novo questionamento epistêmico. É a questão de o que é verdade, o que é o homem, o que é real, são coisas novas, perguntas novas. Não se tinha feito isso até aquele tempo. Eu lembro, pensando sempre em Nietzsche, né? Como ele teve coragem de ir além daquele questionamento binário que perguntava o que é verdade e o que é mentira. Ele vai além dessa forma binária e vai questionar por que a verdade e por que a mentira. Qual é a origem da ideia de verdade e qual a origem da ideia de mentira? Ele vai além até dessa forma dual simplista. Às vezes, a verdade de um olhar é a verdade que você pode propriamente chegar. No sentido da deputada colocada como exemplo, né? Veja que a verdade institucional, de uma certa maneira, foi colocada em colapso por causa de uma outra verdade que estava mais intensamente presente. Tão presente que acabou confundindo um pouco a ordem do enunciado. Exatamente, né? E é interessante essa questão, né? Porque o Nietzsche, eu acho também, né? Me é muito caro, né? Me foi muito mais, né? Mas ainda me é bastante caro. Porque ele está às voltas com Platão, com o cristianismo, né? Com aquela verdade com V maiúsculo da religião na época dele. Ou pelo menos, né? Pro contexto dele. E que é colocado à prova porque existem outras verdades com V minúsculo, vamos dizer assim. E é interessante, né? Pelo menos nas minhas reflexões, eu acho que fica interessante quando a gente deixa essa verdade com V maiúsculo de lado, que, por exemplo, a ciência vai tentar encontrar, mas também vai perceber que não é bem assim, né? E a gente fica, por outro lado, com as versões. Né? Tudo é interpretação, como ele diz, Tudo é né? interpretação. E é interessante o seguinte, esse debate começa bastante com Platão, eu acho que até se não for o maior, mas é um dos maiores questionamentos do Platão, né? Ele não tinha a ciência que a gente tem hoje,
Que, Lógico, repito, né? já foi provada um tanto quanto falha, né? Pelo menos na sua matemática, que é Também a não sua tem toda a linguagem. verdade, Também né? não tem. Ela é não toda, É, não toda, é. como diria Lacan. Lacan. E o Platão está tentando entender, ou está tentando encontrar, num contexto democrático, porque aquelas versões que estão ali pululando na polis, elas são interessantes, mas assim, qual delas é a verdade? Qual delas é aquela que eu vou realmente apostar? E aí até entrando, ou pelo menos tangenciando, ou enfim, utilizando a ideia de pós-verdade aqui, né? Porque o que vem além da verdade? O que vem depois da verdade? O que vem depois da verdade é o ato, é a atuação, é a prática, né? É verdade. Porque assim, parece besteira, né? Mas veja, vai passar essa pele ou não vai? Isso vai influenciar a prática de muitas pessoas. E, consequentemente, Verdade, da né? sociedade. Então, essa ideia de que um detém essa verdade com V maiúsculo, ela é muito complicada. Agora, quando se aceita que todos têm a sua versão com V minúsculo, e agora? E aí, Verdade. eu faço, aí entrando na ciência, né, mais propriamente dita. Eu não li nada sobre isso, esse cruzamento possível, mas Platão, frente a essa ideia, está dizendo assim, ó, ninguém tem a verdade. Ninguém tem a verdade. Os sofistas, um bando de charlatão. Apesar que, claro, para você nomear os seus textos com nomes, né, Gorgias, Hípias, Protágoras, ele respeitava essa turma, né? É verdade. Sem dúvida. Mas, brincando aí, fazendo uma coisa um pouco mais rasteira mesmo, mais grosseira, ó, esses caras também não estão com a verdade. Ninguém tem a verdade. Aí vem Descartes, que é um autor que também é muito caro para mim, porque ele vai inventar a matemática. Ele vai dizer o seguinte, olha, tá todo mundo certo. Como ninguém tem a verdade, né, a verdade com V maiúsculo, as versões estão todas corretas. É quase que um Platão ao contrário, né? Quer dizer, tá todo mundo errado, aí ele, não, tá todo mundo certo. Porém, Descartes adiciona uma coisa muito interessante. Ó, vamos tentar traduzir esse negócio para a matemática, que é o que ele faz com a geometria para fundar a matemática, né? A matemática nada mais é do que a geometria escrita pela álgebra, né? Então é uma coisa meio dialética ali. Vamos colocar isso que está sendo dito, vamos tentar colocar pelo menos numa equação, numa fórmula, etc., num gráfico, etc., e ver quem é o mais assertivo, quem está acertando mais. Agora, aí vem a psicanálise que com Lacan. É porque o Descartes é aquele cara que vai falar assim, olha, penso, logo existo. Aí Lacan, 300 anos depois, vai dizer assim, não, beleza, a gente pensa, né, logo existe, ok. Porém, a gente pensa onde não existe. E a gente existe onde não pensa. Então não é tão... Freud, né? Exatamente. Não é tão simples assim. Então, até com Lacan se percebe que também não dá para matematizar tudo. Por quê? Porque existe alguma coisa um pouco mais anterior, que é a ideia de desejo. E aí... Eu introduziria aí nesse, se você me permite, claro, né? Claro. Até a polêmica platônica e que se torna socrática da questão do corpo, a corporeidade. Porque num discurso, num debate do Sócrates com Eutidemo, que era um discípulo, ele fala que aquilo que atrapalha de nós chegarmos à verdade, tocarmos a verdade, esse mundo verdadeiro, seria o corpo. O corpo é o grande obstáculo. Ele vai dizer isso muitas vezes no discurso. Vai dizer que o corpo é imundícia, o corpo é uma prisão, o corpo é algo que gera um reflexo enganoso. E com o Nietzsche e depois com o Freud, eu coloco os dois aí no mesmo lugar, eles vão inverter isso. Eles vão dizer, não, é o corpo que na verdade enuncia uma nova verdade, uma nova realidade. Para entendermos por que a verdade, né,
é tão antagônica, tão difícil de ser enunciada de uma forma simples, nós precisamos entender que o corpo não é o problema. O corpo é o início de um tipo de verdade, de uma verdade mais sensível, de uma verdade mais desejante, mais egoísta. E aquilo que acontece no nível do conceito, no nível da sociedade, fora do corpo, é algo diferente exatamente porque não é produzido propriamente pelo corpo. Pelo menos não pelo corpo no sentido individual. É produzido por um corpo artificial que nós chamamos de cultura. Na verdade, uma esfera desencarnada. Uma esfera que existe de forma invisível. Há uma anterioridade, uma posterioridade comparada com o indivíduo. Mas o que sente no nível mesmo carnal é o corpo. E eu acho que a grande questão levantada por Nietzsche, muitos ainda não entenderam, é exatamente esse status que o corpo ganha dentro da sua filosofia. Ele vai dizer, olha, esqueçam daqueles que falam de outros mundos. A alma é uma parte do corpo. A alma não é uma coisa diferente do corpo. Isso significa, né, que essa verdade física, material, desejante, ela vai criar aspectos muito distintos daqueles aspectos ideais, que servem até para reprimir o corpo. Por isso, precisa ter uma outra natureza. Eu entendo bem, né, que a natureza do enunciado social precisa ser outro mesmo, porque ele reprime o corpo para torná-lo dócil, como diria, né, o Michel Foucault, para torná-lo dócil, domesticado. Porque se o corpo não for domesticado, imagina a pessoa pensando 24 horas por dia em sexo, em dormir, né? Sim. Em comer e beber. Ele não seria funcional. Daí, então, mostrar ao indivíduo que a verdade não está em seu corpo. Está para além do corpo. É o que Platão vai dizer para Eutidemo. Você só vai encontrar a verdade, você só vai olhar de frente para a verdade quando você estiver sem o corpo. E, de uma certa maneira, isso é muito cristão. Sim. Porque São Paulo vai dizer algo parecido. São Paulo vai dizer, ó, agora nós olhamos as coisas de uma forma distorcida. Mas lá, no outro mundo, no céu, nós veremos as coisas face a face. Face a face sem corpo, né? Então, vejam, a ideia central é sempre livrar-se do corpo para chegar à verdade. E a psicanálise, até no sentido de consultório, vai trilhar um outro caminho. Vai pedir para que o indivíduo fale a partir do corpo. E ele vai sempre estar, né, entre a dissonância de falar pelo corpo e falar pela sociedade. A psicanálise vai entender bem, né, essa dissonância cognitiva exatamente pelo fato do indivíduo ser clivado, ser fendido, né? Pensa que isso faz sentido? Faz. E querendo ou não, né, até quando você está falando do corpo, né, que é muito... Hoje, muitas vertentes, vamos dizer assim, lacanianas, né, que negam, de alguma forma, o corpo, acho que não é errado pensar dessa forma, né? Porque existe uma negação ao corpo é outra coisa. Tudo é verdade. Não é bem assim, o corpo é simbólico, né, tal, depois do significante, aquela coisa toda, né? Ou então é esquecido, não tem tanta influência e tal. Mas é interessante como em algum momento aquilo fala, né? É verdade. Só que aquilo fala, poderíamos dizer, é arriscado dizer, por exemplo, que aquilo fala por meio do corpo, porque onde está isso que fala por meio do corpo? Onde está o sujeito? Essa seria uma questão interessante.
Então, em alguma dose, é aquela coisa mais simplista de que, olha, o corpo fala. Né? Quando eu mencionei lá o exemplo da deputada, quando ela vai falar pro aborto, né? Ou pelo menos ela estava tentando falar pra adoção, mas fala pro aborto, tem todo um material que se organiza para que essa fala saia e aquela outra não. Né? Porque são falas diferentes. Para o outro me escutar, né? Para o corpo social são conseguir sentidos entender diferentes. Né? Não, eu não tô nem dizendo do sentido. O que eu tô querendo mostrar é que, assim, para eu falar isso, para sair da minha boca certos fonemas, o corpo tá envolvido. É lógico, verdade. Eu não consigo tirar o corpo dali. Verdade. Né? E uma outra questão Você também está que é interessante... profundamente encarnado, né? Exatamente. Não existem palavras, não existem significantes fora do corpo, né? Até fazendo uma... Eu também não, infelizmente, ainda, né, não conheço tanto assim Lacan. Mas pelo que eu já conversei, já li do autor, né? Conversei com lacanianos e escutei do autor, né? Quando ele diz assim no seminário 11 que só há causa para o que manca, né, de certa forma, eu penso da seguinte maneira, o sujeito está falando. É como se fosse o corpo falando. De repente vem um ato falho e surpreende o eu. Que é o eu que tropeça, é o eu que manca. Ué, peraí. Eu disse, de onde veio isso? De onde veio essa verdade? Que nem era verdade porque eu nunca tinha visto. Né? É interessante também uma outra coisa, né? E o inconsciente, ele é uma noção lacaniana também. O inconsciente é produzido na análise. Eu acho isso interessantíssimo, essa proposta. Porque até então, é como se você não tivesse mesmo. Não, foi só um erro. Né? E Freud vai começar a explorar esses erros, né? Conta dos seus sonhos. Por que você acha que essa palavra veio aqui? Me fala desse... Vamos ficar no que tá errado. 99% da sessão foi tranquilo, mas aquela palavra fora do lugar, aquilo que surpreende, né? Que mancou, que fez mancada. Nada disso. Né? Porque aí ali vai sendo se construída, né? Vamos tendo construída alguma coisa aí, por exemplo, né? A gente pode aí, aproveitando o Lacan, né? E que ali vai se construindo o inconsciente. E aí a pessoa se dá conta de, putz, algo pensa em mim. Como diria Nietzsche, né? E aí, só para brincar com Lacan, algo falou em mim. E aí é interessante também essa coisa do Platão, né? Platão vai dizer, não, tá lá fora. É alguma coisa fora do corpo. Né? Ou pelo menos, né? Os cristãos, o discurso cristão se aproveitando dele, né? Vai dizer assim, não, tá lá no espírito, alguma coisa que se destaca do corpo e perdura a sua morte, etc, etc, né? E esses autores, assim como Nietzsche, né? Eu lembro de um Lucrécio também, que vai nessa linha, né? De que não, se tiver alguma coisa no corpo, se existir esse negócio de alma, tá no corpo. E morre com ele. Não tem nada de perdurar. Isso aí, por exemplo, satisfaz um desejo. De que mesmo morrendo aqui, eu vou viver em outro lugar, né? É muito bom para ser verdade, né? Para brincando até com o tema da nossa discussão. E até uma coisa que o Freud, em O Futuro de uma Ilusão, brinca também, né? Essas coisas são tão agradáveis que provavelmente não são verdadeiras, né? É propaganda. Mas até retomando a coisa da fala, da palavra, né? Às vezes até o próprio silêncio é também esse enunciado de verdade do inconsciente. Porque nós não devemos esquecer, falando novamente sobre o primado do corpo, o Freud não por acaso começou os seus estudos pela histeria, por mulheres histéricas, por pessoas que falavam através do corpo e falavam de uma forma anômala, de uma forma pouco convencional, então estranho. Então é lógico que não era a fala formal daquele que podia dizer e se entender, mas até um certo mutismo, uma certa ultrapassagem que fazia do sintoma histérico essa fala maior sem nenhuma palavra sequer. Eu lembro de uma vinheta clínica
minha mesmo, né? E a paciente estava contando um sonho e que na cena do sonho ela dizia que iria assistir um filme de 4 horas. Aquela pausa, um filme de 4, que já muda totalmente o sentido do que veio antes dessa pausa, né? Filme de 4, de 4, uma posição sexual, etc. Mas ela falando, e foi tão interessante, nunca vou esquecer isso. Porque ela vai falar, eu estava assistindo um filme de 4 horas. Houve Então, uma pausa. Veio uma lacuna, e aquela lacuna disse alguma coisa. Ela não falou, mas disse. Disse porque transformou tudo que veio antes, né? A expressão que veio antes em algum tipo de dizer. Né? Tinha alguma verdade ali que precisa ser, né? Precisou ser trabalhada na análise e tudo mais, né? Porque o setting, né? A cena analítica é onde aquilo pode ser aproveitado de alguma forma. E quando, né? Quando acontece na primeira, segunda, sexta, caramba, já entregou alguma coisa, aí vai lá eu ficar, né? O analista agora tem que esperar acontecer de novo. Então a gente às vezes é muito mais paciente do que o próprio paciente, né? Do que o próprio paciente. Mas aquela pausa assim disse tanto. E olha, fala, caramba. Falou pelas lacunas, né? Falou pelas lacunas. Tá certo. Seria muito importante introduzir até essa questão, né, da pós-verdade. Como trabalhar num universo cada vez mais preso a essa ideia de uma verdade muito particular. Então. Essa é uma questão meio do senso comum, mas eu ouço pessoas que talvez não refletiram muito sobre filosofia, dizendo que tem a sua própria verdade, não importa a verdade do outro, cada um tem a sua verdade. Tudo bem que existe, né, esse recorte das interpretações, nós compreendemos que cada pessoa tem uma interpretação, uma visão, mas nós precisamos entender também que o indivíduo não vive sozinho no mundo. Ele tem uma coletividade. No dia que você estiver diante de um juiz, e se você cometeu um crime, mesmo dizendo que você não aceita a verdade do juiz, porque você tem a sua própria verdade, você dançou. Né? Já era. Isso indica o quê? É lógico que existe uma verdade externa, há uma verdade institucional. Não dá para você reduzir a verdade só aquilo que você gosta. Isso está muito na moda, né? Eu gosto de tal viés político, por isso a minha verdade é esta. Exatamente. Não importa aquilo que você tem a me dizer, a sua contra-argumentação, os fatos. O que importa é aquilo que eu desejo. E aí nós entramos, né? Exatamente nesse eixo novamente do desejo. Fazer coincidir totalmente o desejo, talvez o desejo social, com um determinado enunciado. O que você acha desse problema, Bruno? Olha, é um problema nosso, né? E vamos ter que resolver de forma, não sei se apenas democrática, e eu vou dizer por quê. Né? Eu acho que com Lacan a gente traz, pelo menos a gente, né? Para mim ficou bastante claro, né? Ou ajudou bastante a pensar em duas coisas. Primeiro, a ideia do desejo. Então eu tô lembrando aqui, né? Olhando para o painel aqui dos mitos antigos, né? Que, inclusive, o negócio de verdade e mentira, mito tem a ver com mentira. Né? É uma historinha que você conta para explicar alguma coisa, mas aquilo não é verdade, porque ninguém viu aquilo. Né? Mas pelo menos não é a verdade dos eventos, exatamente. Né? É um outro registro de verdade. Isso, bem colocado. É um outro tipo de verdade. De verdade. E, inclusive, com os sofistas, isso fica bastante claro, né? Que é uma outra versão. Então, voltando à ideia do desejo, é muito difícil renunciar ao desejo. Eu estou lembrando de Antígona. Ela não renuncia, não. Eu quero enterrar o meu irmão com as honras devidas. E o Estado diz, não vai. E aí acontece a tragédia. Vão ler lá o livro, que é interessante. Verdade, né? Mas a peça, enfim. Mas é interessante que ela não renuncia ao desejo. Direito natural, né? Aquela coisa toda, né? Ela não renuncia ao desejo e paga o preço.
Então isso fica claro com Lacan. E uma outra coisa interessante, que é a ideia da perversão. Eu iria até te provocar antes, perdoe-me atrapalhar aí o seu enunciado, mas a questão do próprio desejo também é uma questão muito polissêmica na psicanálise, né? Foi algo que as pessoas não entenderam até além do princípio do prazer. Porque Freud, nas entrelinhas, estava explicando que desejo não é uma coisa simples na psicanálise. Você pode ter desejo a partir do viés social e tem um outro desejo a partir do corpo, a partir da sensibilidade. Acho que é isso que acontece muito dentro do consultório, né? O indivíduo, às vezes, ele faz um discurso lindo, maravilhoso. Aí eu digo assim, tá certo, agora fala o que você pensa mesmo. Por quê? Porque aquilo ele estava falando a partir do desejo de agradar os outros, de ter o reconhecimento. Mas aquilo que ele faz fora do consultório é o oposto. Eu conversava com um evangélico esses dias que me dizia, né, que defendia a família, defendia tudo aquilo que era certo, mas vivia no meio de prostitutas. Então, a verdade, né, enunciada por ele foi essa verdade do outro. É como se ele estivesse alugando a boca do outro. Mas aquilo que ele fazia, o regime de verdade que triunfava, era o regime dele estar junto com as garotas de programa, né? É interessante porque vem bem a calhar com o que eu estava falando, né? Porque veja que existe ali na perversão uma espécie de versão ao pai. É muito interessante essa contribuição ali, né? Acho que em alguma dose, não me recordo se o Freud vai entrar tanto assim nesse aspecto, né? Mas é interessante que com Lacan a gente começa a ver que, né, até a palavra perversão em francês, né, perversion, tem a ver com a versão do pai. Tá. E esse fulano que você comentou nessa vinheta, é interessante que não, isso aqui não, isso aqui eu até defendo. Eu sei que existe, isso aqui é interessante. Isso é o certo, né? Isso aqui eu sei que existe, é o certo, é o desejável, é o ideal, mas não. Comigo, em algum momento, eu faço outra coisa. Eu me distancio, eu desacredito, né? Em termos econômicos, eu gosto de entender, né, o mecanismo da perversão como se descrédito à castração, que tem a ver também com Édipo, né, que a Antígona também tem a ver com ele. Eu não lembro se era a filha dele, eu não lembro. É um pessoal lá que... Era briga de família, né? Em alguma dose é briga de família, né? Tem a família envolvida. Tem. A versão à família, né, na verdade, seria essa busca aí por prostitutas, pelo prazer carnal, pelo corpo, aquela coisa toda, né? Mas é interessante notar que o seguinte, né? Com a matemática, com as ciências, a gente consegue muito bem ver, por exemplo, que o ambiente, né, que o meio ambiente está indo para o beleléu. Como a gente consegue... o ambiente que nos permite viver como estamos vivendo está indo por água abaixo. Mas e o que se faz com isso? Até então, nada. Carros elétricos não vão resolver muita coisa, né? Seria muito mais interessante uma aposta mais coletiva, porque substituir o carro, né, o carro a combustão interna pelo motor elétrico vai gerar impactos do mesmo jeito. Você está querendo... Ou pelo menos outros impactos, mas produzir, vai gerar impacto, né, de forma o consumo, global, exato, de todas as vai formas. adiantar muito. Mas o interessante é o seguinte, a ciência vai lá e diz, olha, vai dar caca. Vai dar caca, a gente vai beleléu. Quem toma as rédeas da situação diz, tudo bem, deixa aí pro beleléu. Eu não sou eterno. Dane-se. Eterna é minha alma. Ou seja, por exemplo, tanto faz o mundo para onde vai, porque meu mundo não é aqui. E Jesus tem uma fala desse. Jesus fala. Meu mundo não é daqui, eu não sou desse. É uma coisa que é complicado. E Pilatos questiona a verdade, né? O que é a verdade? Desenvolva. Ele discute com Jesus, né, sobre
o reino de Deus, Meu reino um não é outro deste reino, mundo, né? meu reino não é deste mundo. Isso, E aí ele apela para a verdade. Entendi. E Pilatos pergunta de uma forma meio que irônica o que é verdade, né? Não lembrava desse recorte, né? Mas lembrei do que meu reino não é deste mundo, né? Mas, bom, então tá, vai lá. Então eu não vou nem te punir, né? Pilatos, Pilatos, né? Mas vai lá conversar lá, ver o que o povo acha. Aí deu no que deu, né? E pelo menos para Jesus. Mas é interessante voltarmos a essa questão, porque tá lá a ciência dizendo que, olha, isso aqui, né? A ciência, ela, por mais complexa que ela seja, ela diz, olha, tá acontecendo isso. E uma coisa interessante é a seguinte, não, mas 98% dos cientistas concordam. E esses 2%? Aí você vai estudar, né, você sai do simbólico que vai ver quem é fulano metido com não sei quem, né, apoiado por empresa tal. Então existe ali um viés mais... É aí que entra o perigo da pós-verdade, né? Porque não é tão válido quanto o outro. É verdade. Como é que ele fez o estudo? E veja como isso é complexo. Que não é simples, não é rápido. Né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: em algum momento, alguém terá que. Aí por isso que eu lembrei da perversão. Em algum momento, e essa verdade da ciência, essa versão da ciência, ela vai ter que ser colocada como uma coisa mais consolidada. Gente, vai dar caca, temos que parar. Temos que pensar de outra forma. E aí que eu entro com aquela questão da democracia, né? Não sei se é pelo voto que isso vai acontecer. O cara fala assim, votou, mas não vou fazer. A empresa é minha, a produção é minha. E aí entra também o próprio questionamento da ideia de saber, de inteligência, de conhecimento, né? Nem todas as pessoas têm nível para entender o discurso científico. Sim. As pessoas são pragmáticas. Sim. Elas se importam com o gozo imediato, com aquilo que está mais próximo, né? Então também essa própria noção do esclarecimento eu acho um tanto utópica, né? Sim. Talvez não dê certo mesmo. Talvez aconteça o pior, o apocalipse, né? Por quê? Pelo jeito. Entra o fator aí de que nem todas as pessoas entenderão. Até por uma questão de controle cognitivo, de capacidade cognitiva, né? Por quê? Porque na modernidade, nesse mundo pós-moderno, para acontecer um controle mais eficaz, também acontece um emburrecimento mais eficaz. Um emburrecimento que serve instrumentalmente. A domesticação. Instrumental, As né? pessoas estão mais rasas, leem muito pouco, estão cada vez mais imagéticas, né? Mas isso aí é assunto para um outro programa, né? Para um outro episódio. E voltaremos a falar sobre essa questão da verdade, né? A verdade 2. A verdade 2. O retorno. Adorei O retorno do verdadeiro. O retorno do reprimido. É isso aí, eu adorei a conversa, espero que vocês tenham gostado aí também. Pedimos desculpas, que como eu disse, é um tema complicado, Exatamente. Não é um tema, né, que dá para você desenrolar muito profundamente em tão pouco tempo. Mas prometemos voltar sobre essa questão. Eu vou agradecendo vocês ficarem conosco até Deixa esse o seu momento. like, vou pedir para o Bruno se despedir. Sim. Bruno, né? fica à vontade. Obrigado. Infelizmente, a verdade do tempo, desse imaginário, ele é verdadeiro. Tá Dá para ver que o horário acabou. Né? É isso aí. Mas obrigado por esse tempo, professor. Obrigado por você que nos assiste, que nos ouve. Deixe o seu like, né, o seu comentário, a sua sugestão de tema. Isso, compartilhe isso com a família, com amigos. Isso. Mesmo com quem você não gosta, compartilhe também. Também. Né, porque é interessante, né? Puna com 1 hora de verdades. Né? E é isso. Tá certo. É isso. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Tchau, gente.